eu deveria fazer o depósito elisivo que deve ser feito em dinheiro. Nesse particular, que pedidos a gente deveria apresentar? O pedido base, o pedido essencial, que seria o pedido de reiterar os pedidos iniciais apresentados no requerimento de falência, qual seja a decretação de quebra da Printando 7 Comércio de Serviços Limitadas, e bem assim o indeferimento da caução real para garantia do juízo, já que se houvesse de fazer garantia de juízo, nos termos da legislação falimentar, essa garantia deveria ter sido feita via depósito elisivo, né? Quem é caveira sabe, quem é caveira que participou do BOP, Missão Papai Noel, papou com tranquilidade aí a questão relativa à peça processual. 02 joga para a tela para a gente continuar com a abordagem. Primeira questão, uma questão aí envolvendo títulos de crédito, né? Vamos ao comando da questão. Olha só, João Garcia emite em 17 de outubro de 2010 uma letra de câmbio contra José Amaro em favor de Maria Cardoso, que a endossa a Pedro Barros. O título não tem data de vencimento. Diante do caso apresentado, na condição de advogado, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então perceba que a gente está diante de um título de crédito denominado letra de câmbio, que para sua emissão aparecem sempre três pessoas: o sacador, que é a pessoa que saca, que emite; o sacado, que é a pessoa contra quem vai se dar uma ordem de pagamento, que em tese não é obrigado cambiário, só se tornará a partir da manifestação do aceite no próprio título; e o beneficiário, que é a pessoa que vai ser aí o credor, o tomador do crédito mencionado do título. No nosso caso, João Garcia emite. João Garcia é, portanto, o sacador. Emite uma letra contra José Amaro. José Amaro é o sacado, que só vai se tornar obrigado pelo título a partir do momento em que ele realizar um aceite em favor de Maria Cardoso, a nossa beneficiária, a tomadora do crédito, que faz um endosso a Pedro Barros. E aí o que acontece? Quando ela faz o endosso, ela deixa de ser credora, passando a ser devedora, desfincando a ser, portanto, Pedro Barros, o credor desse título de crédito. E diante disso, olha os questionamentos. Pedro, que é o credor, poderá exigir o pagamento da letra de câmbio em face da omissão da data de seu vencimento? E letra B, que efeitos podem ser verificados? Que efeitos podem ser verificados com a transmissão do título por meio de endosso? Vamos embora para a tela de novo, 02, para a gente compreender as respostas aí inerentes a essa questão, né? Quanto à questão relativa ao item A, se o título poderia ser cobrado ou não em face da data da emissão, da omissão da data de vencimento, a gente tem para a letra de câmbio o artigo 2º da LUG, a Lei Uniforme de Genebra, que é o anexo 1 do decreto 57663/66, que diz para nós exatamente o quê? O escrito em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como letra, salvo nos casos determinados nas alíneas seguintes. Ou seja, o artigo 1º da LUG estipula para nós todos os requisitos necessários para que a gente possa emitir validamente uma letra de câmbio. E aí, o caput do artigo 2º já diz para nós que se faltar qualquer requisito previsto no artigo 1º, regra geral, esse documento não mais valerá enquanto título de crédito, a não ser de acordo com as ressalvas nas alíneas subsequentes aí do artigo 2º. E a primeira linha já nos mostra logo: a lei que não indique o vencimento, melhor, a época de pagamento, entende-se pagável à vista. Daí a gente tem que perceber o que? Primeiro, né? Eu deveria dizer qual era o vencimento da letra de câmbio. 4 possibilidades:
vencimento à vista, vencimento a dia certo, vencimento a tempo certo da vista, vencimento a tempo certo da data. Seja como for, faltou o vencimento, omitiu-se o vencimento, deve-se considerar aquele título como vencível à vista, ou seja, na data de apresentação perante o devedor do título de crédito. Portanto, não haveria problema quanto à exigência, quanto à cobrança desse título de crédito, né? A segunda pergunta tratava para nós exatamente o quê? Realizado o endosso, que efeitos o endosso traria em razão do título de crédito? E aí, a sua resposta deveria ser elaborada em cima dos artigos 14 e 15 da LUG, né? Pelo artigo 14, a gente diria que o endosso transmite todos os direitos emergentes da letra. Ou seja, para você realizar um endosso, antes de mais nada, você precisa ser credor do título. E aí, quando você faz o endosso, notadamente aquele endosso próprio, translativo, você está transferindo todos os direitos mencionados no título para uma terceira pessoa, para o endossatário, você agora ficando na condição do endossante. Isso sem deixar de esquecer o que a gente tem no artigo 15, não é? Porque o endossante, salvo cláusula em contrário, na letra de câmbio, ele é garante tanto da aceitação, né, da ação de aceite pelo aceitante, quanto do pagamento da letra. Ou seja, aquela pessoa que endossa um título de crédito, na regra geral, se tornará também devedor deste título de crédito. Você deveria seguir essa linha para poder responder a questão 1 da prova. Vamos à questão subsequente. Vamos à questão subsequente, a questão 2, que é uma questão que trabalha aí uma das principais ações incidentais ao processo de falência. Uma das principais ações incidentais ao processo de falência, que é a questão relativa à ação de restituição. Era a ação, inclusive, que a gente apostava de estar na sua prova como estava. Nós vamos à questão. Paulo Cabral deixou em consignação um carro de sua propriedade na concessionária de veículos Veloz Limitada, para que essa sociedade pudesse intermediar a venda do automóvel a terceiro. 7 dias depois, ao retornar à concessionária para buscar o automóvel, Paulo Cabral foi surpreendido pelo fato de ter encontrado o estabelecimento lacrado, em decorrência da decretação da falência da mencionada concessionária. Ou seja, o Paulo entregou o carro à concessionária para fazer aí a venda desse automóvel para a terceira pessoa, só que um período depois, quando o Paulo foi lá saber do carro dele, a concessionária tinha sido declarada falida. E aí vem as questões. Inconformado, Paulo Cabral procura-o como advogado e lhe apresenta algumas indagações. Responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Primeira pergunta: qual a medida poderá ser por ele manejada para reaver o veículo de sua propriedade que se encontra em poder da devedora falida? Perceba, o veículo é do Paulo, mas como estava em poder da devedora falida, aconteceu o quê? Aconteceu que esse veículo foi arrecadado no processo de falência da devedora falida. Nesse particular, Paulo deveria entrar com uma ação judicial, que é a ação de restituição, como a gente vai ver já os fundamentos legais. Letra B. Caso o automóvel não seja localizado por ter sido vendido, como deve proceder? A ideia é que, tendo sido vendida, nós iremos manejar aí a restituição agora em dinheiro. Quer ver? Me acompanha de novo. 02, vamos embora para a resposta. Olha só, a resposta do item A está baseado no artigo 85 caput da Lei 11.101. Olha o que a gente tem no artigo 85 caput. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Esse era o fundamento legal que você deveria alegar para que o Paulo pudesse entrar com a ação para reaver um bem
seu, de sua propriedade, que foi arrecadado em falência de outrem.